A segurança pública deve ocupar o centro do debate político nas eleições de 2026. Em meio ao avanço do crime organizado, a sensação de insegurança nas grandes cidades e a pressão por respostas mais rápidas do poder público, o tema tende a influenciar diretamente o voto dos brasileiros. Além disso, episódios recentes de violência e crises na segurança em diferentes estados reforçam a tendência de que o assunto será um dos principais termômetros da disputa eleitoral. Acontece muitas coisas banais, tipo, simples, que acontece, né? Tirando a vida, né? Do cidadão, né? O feminicídio cresceu muito. Eu acho que as leis deviam ser um pouco mais brandas, né? Teria que ser mais severa, né? Que aí eu acho que melhoraria a segurança nessa parte. As facções criminosas, né? Que elas que tá tomando conta aí do país aí, mandando, fazendo o que quer. O momento feminicídio é algo que incomoda muito, né? A gente não sabe se sai de casa e vai voltar. Nós mulheres nunca estamos seguras, sendo em local público ou privado, sem câmeras, com câmeras, a gente não sabe o que esperar, né? A taxa aumentou muito, né? Em 2026 foi maior que 2025, isso só em Brasília. Eu sou do Ceará, no Ceará tá do mesmo jeito, Fortaleza, Sobral tá do mesmo jeito. Então é o Brasil todo, não é só aqui em Brasília. Botar mais polícias na rua, mais rondas, né? E não ficar só nas promessas, que ultimamente é só promessa e nada a cumprir. A gente tenta ir atrás, só que a gente não tem resultados positivos, né? Infelizmente, principalmente nessa questão de feminicídio, nessa questão de assalto. Todo lugar que a gente vai, a gente acha uma coisa diferente que faz a gente desanimar mesmo do nosso país. Hoje, nós iremos falar sobre violência de gênero. Na linha de investigação, principalmente, ela mudou. Justamente porque, no início, ele tentou justificar o ato ali como se ela tivesse se suicidado. Sim. E ao longo da investigação, a polícia, né, percebeu que não teria sido dessa forma. Primeiro, tinha uma câmera babá eletrônica aqui na estante. Ele levantou com muita raiva, a primeira coisa que ele fez foi quebrar a babá eletrônica. Ela tentou comunicar ele de onde ela estava, não conseguiu. Ele interpretou completamente diferente e agrediu ela, foi preso ali, tentou reagir na hora que ele estava sendo levado pelos próprios companheiros dele ali de profissão. Eles são homens, eles precisam ter uma referência de homem, eles precisam de um pai. Eu sozinha, nossa, eu preciso perdoar, a culpa também foi minha. Eu não devia ter colocado ele para fora da nossa casa. Violência de gênero, ela normalmente se refere a uma violência contra a mulher, né? E ela pode acontecer de diversas formas. Ela pode ser dentro do contexto de violência doméstica, né? Que a gente tem uma determinação específica dentro da legislação. Ela pode ser uma violência em razão da mulher ser mulher. Em 2025, 4.189 mulheres sobreviveram a tentativas de feminicídio, um aumento de 5,9% em relação ao ano anterior. É o que mostra o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os dados trazem que, para cada feminicídio consumado registrado aqui no Brasil, houve, em média, 2,7 tentativas de assassinato. Para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse indicador revela que milhares de mulheres escaparam da morte, mas permanecem expostas ao risco de novos ataques. O estudo traz também que o Brasil registrou mais de 1.500 vítimas de feminicídio no ano passado, o maior número da série histórica, segundo o anuário. O total representa um aumento de 4% em relação a 2024 e corresponde a uma taxa de 1,4 feminicídio para cada 100 mil mulheres, consolidando a tendência de crescimento desse tipo de crime no país e confirmando o 4º recorde consecutivo do indicador. De outro lado, tem duas grandes outras dimensões que o crime cresce muito e, de certa forma, explicam por que a população hoje colocou segurança pública como principal tema de preocupação. A primeira dessas dimensões é a dimensão dos crimes, das violências cometidas no ambiente íntimo, das relações íntimas, privadas, que são a violência contra a mulher, violência contra crianças e adolescentes e os crimes sexuais, os estupros, sobretudo, e os assédios, né? Então, esse conjunto... E por que eu falo que são relações íntimas? Porque a grande maioria dos autores é composta por pessoas
muito próximas das vítimas, maridos, ex-maridos, ex-companheiros, namorados, muitas vezes pais, tios, familiares. Então, isso mostra que nós temos um problema, e um problema muito forte, que é a vida dentro de casa também é extremamente violenta, extremamente ameaçadora. 1, 2, 10, 20, 30, 61 socos. Juliana Garcia foi vítima de feminicídio do então namorado, o ex-jogador de basquete Igor Eduardo Cabral, em julho do ano passado, em Ponta Negra, na zona sul de Natal, no Rio Grande do Norte. Naquele momento, eu tive que pensar muito rápido, porque era eu, ele e assim, a minha vida. E eu tinha que tomar uma decisão naquele momento. E aí, como eu sabia que no corredor de acesso comum não tinha câmera, eu resolvi ficar dentro do elevador para que fosse captado caso acontecesse alguma coisa, porque eu estava sentindo o que ia acontecer. Então eu fiquei lá, até mesmo com a intenção de, não, se ele pensar em fazer alguma coisa, ele vai pensar 2 vezes, se ele pensou, ele vai pensar 2 vezes, porque tem uma câmera bem aqui em cima, aí eu gesticulei, eu mostrei a câmera. Uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil a cada 5 horas e 25 minutos no primeiro trimestre de 2026, em média. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o país registrou 399 vítimas de feminicídio entre os meses de janeiro e março deste ano. O estado de São Paulo concentra o maior número absoluto de feminicídios no país nos primeiros 3 meses de 2026, totalizando 86 vítimas, seguido por Minas Gerais, com 42 ocorrências, pelo Paraná, com 33, a Bahia, com 25 e o Rio Grande do Sul, com 24 vítimas. A especialista em direito de gênero e da mulher, Cristiane Tubino, explica que a violência afeta mulheres em todas as condições e que o papel do Estado é imprescindível. Ela afeta mulheres de alto padrão social e de vulnerabilidade social. Ela afeta mulheres de todas as estruturas e todas as condições. Mas as mulheres que têm um pouco mais de acesso, elas têm a quem procurar, elas têm meios de formação. Mas a gente tem muitas mulheres e filhos dessas mulheres, porque a gente tem que falar da violência vicária, né? Das crianças que presenciam, assistem e presenciam essas violências contra as mulheres. Temos mulheres que não têm meios para buscar auxílio. Então, eu acho que é absolutamente imprescindível políticas públicas que façam com que o poder público, o Estado, vá até essas mulheres, né? Entenda que essas mulheres em vulnerabilidade, elas às vezes são mulheres vítimas de violência, né? E que elas precisam de apoio e de auxílio. Se sentiu incomodado, aquilo enraiveceu ele veio me enforcar. A companheira dele, ela já falava que ele já tinha esses comportamentos agressivos. Fiquei uns 3 dias sem conversar, brigada, quieta na minha. E hoje eu sou muito mais desconfiada. Qualquer pessoa mandou um oi linda, eu já falo, por quê? A gente percebe ali nas próprias mensagens dele que repercutiram depois, né? Ele fala em uma delas, sou rei religioso, carinhoso, amoroso. Em outra mensagem ele também fala sobre no caso dela ser a fêmea beta, né? Submissa ali. Então, nesse outro caso do Espírito Santo, a gente vê um padrão também. Generalizando, né? Já foram lá no meu Instagram, Jéssica, não generaliza, eu sou homem, eu não sou assim. Mas a gente fica com medo de qualquer pessoa. Eu já fui vítima de violência doméstica. Não foi física, nada, mas foi uma violência psicológica, né? Então, assim, uma pessoa que sempre atuou na área, que sempre trabalhou. Então, é muito difícil, quando a gente está dentro de um contexto de violência doméstica, a gente perceber e entender que a gente está dentro desse contexto. Então, uma coisa que eu sempre falo, e que é muito importante, conhecimento é poder, tá? Então, a gente entender, a gente saber sobre a Lei Maria da Penha, a gente entender os meios pelos quais a gente pode, os meios que a gente pode usar, né, para a gente buscar ajuda, eles são absolutamente importantes. Em todo o país a gente tem, sobretudo no Distrito Federal, que é um exemplo nesse combate à violência doméstica, né,
pela a segurança pública que a gente tem. Nós temos as DEANs, que são as delegacias especializadas no atendimento à mulher, né? Eu sempre sugiro que você vá, se você acha ou é vítima de uma violência doméstica, vá à DEAN, eles vão te orientar, né? Eles têm uma equipe para te orientar, para te ouvir, né? Às vezes, para você entender se aquilo que você está passando é uma violência doméstica ou não, né? A Casa da Mulher Brasileira é um meio que a gente tem, né? O Ministério Público de todos os estados, os ministérios públicos que são os encarregados de ações penais contra aquelas pessoas que cometam crimes contra as mulheres, se forem ações penais públicas, isso aí é um problema que a gente vê que é de direito, mas eles vão te atender, né? Então é importantíssimo, se você tem dúvida, se você acha que não teve uma orientação correta, adequada, né, pela autoridade policial, vá ao Ministério Público, né? Todos os estados, todas as cidades, todas as comarcas, todas as circunscrições judiciárias têm um Ministério Público, eles vão atender, né? Para que exista esse entendimento e essa compreensão. A Lei Maria da Penha, ela fala a respeito de medidas protetivas de urgência, que são absolutamente fundamentais e essenciais. A mulher, geralmente, ela não tem noção que ela está sofrendo uma violência, mas quando ela tem essa percepção, ela tem medo, né? Ela fala, nossa, mas eu vou denunciar o meu agressor e aí o que vai acontecer? As medidas protetivas de urgência são medidas que a Lei Maria da Penha estabelece para que ou a violência iminente não aconteça, ou a violência que está acontecendo, ela pare. Nas eleições de 2026, o enfrentamento à violência de gênero deve ser debatido de forma responsável. Mais do que o discurso, é fundamental que os candidatos apresentem planos que integrem prevenção, proteção às vítimas, educação para a igualdade de gênero e o combate ao feminicídio. Tomou outro rumo, deu outro significado. Eu conversei muito com a equipe que me acolheu, que foi a equipe de psicólogo e de psiquiatra, porque elas sempre deixaram muito claro que não é porque isso aconteceu comigo que eu precisava me tornar ativista. Só que, em contrapartida, eu me senti no lugar de voz, no lugar de luta, no lugar de batalha pelas mulheres que não tiveram a mesma oportunidade. Então, eu senti, espero que não soe como forma de romantizar, jamais, mas eu senti como um chamado no sentido exatamente de dar voz às que não puderam. Então, assim, hoje em dia eu estou abrindo minha ONG para atender mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que precisam de atenção jurídica, de atenção psicológica. Então, algumas mulheres na rua me encontram e me abraçam e falam, olha, depois que eu vi sua história, eu consegui me separar. E eu percebi o tamanho da importância de ter sobrevivido. Porque o ato de ter resistido o ato de ter sobrevivido foi um ato de resistência. Então, hoje, a minha intenção está toda voltada para isso. Para que essas mulheres... Eu tenho feito palestras no ensino médio, quando eu sou convidada. Eu viajo, eu digo aos jovens sobre sinais, porque é muito importante que a gente fale nas escolas, no nosso, não sei nem a sua idade, no meu tempo eu não tive isso, então assim, eu não tive esse acesso a essa informação, e os modelos tidos eram modelos de relacionamentos fracassados, era outro tipo de modelo. Então, eu cresci ouvindo a máxima, que é ruim com ele e é pior sem ele. E é a coisa que eu mais falo nas escolas, pelo amor de Deus, quando alguém mais velho te falar isso, não escute, não leve a sério, porque não é para ser ruim de jeito nenhum. E aí, é essa visão, a gente tem que entender, a gente tem que educar nossos jovens para que eles tenham uma profissão, principalmente as mulheres, para que elas não tenham a dependência financeira, para que elas possam sair de casa quando elas quiserem, quando elas acharem que devem. Então, eu acho que é um trabalho de formiguinha que a gente deve ir tanto do início para o final, como do final para o início. A gente tem que cruzar essas gerações, essas informações. A gente precisa trazer, de fato, a gente tem esse papel, porque a gente sabe o que acontece depois disso. Depois que tudo acontece, uma criação machista, que depois do patriarcado, a gente sabe o resultado final e ele não está sendo bom. Então, a gente tem como voltar
Então, que a gente tenha consciência de criar nossos meninos, né? Essa futura geração que está chegando aí, de uma forma mais consciente, de uma forma que a gente não quer nem vantagens, a gente só quer ficar com as mesmas chances, as mesmas oportunidades, o mesmo salário. Então, assim, essa questão é uma questão muito profunda. Quando a gente vai falar sobre isso, não é só sobre uma tentativa de feminicídio, é sobre um modelo de sociedade. Então, eu acredito muito nisso, que a gente tem que mudar desde aí.